Alpiciani, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores, imprensa. Senhor presidente, eu quero abordar, nesse tempo que me cabe aqui, a questão que envolve a região serrana, os acontecimentos das chuvas ainda do dia 12. Essa questão, evidentemente, por obrigação, interessa aos deputados que convivem o dia a dia lá na região, mas tem interessado, e é bom que se registre, a dedicação e a atenção de deputados desta casa, independente de lá conviverem, como o deputado Luiz Paulo, que preside a CPI, a deputada Clarissa Garotinho, a deputada Janira, a deputada Aspásia Camargo, que tem acompanhado aí também com a gente esse trabalho. Mas eu quero particularmente falar da cidade de Teresópolis, que é a cidade que eu moro e vivo e tenho acompanhado esses acontecimentos. Primeiro, senhor presidente, é importante que se diga que nós estamos indo para o terceiro mês da tragédia. Não podemos deixar de repetir que o governo federal foi rápido na atenção às vítimas, em liberar recursos para os prefeitos. Nós não podemos esquecer de registrar que o governo do Estado foi rápido também, colocou suas equipes naquele momento emergencial, deu uma atenção extraordinária. O governador Sérgio Cabral mesmo teve várias e várias vezes na região, nas cidades todas, eu tive a oportunidade de acompanhá-lo. Mas, nesse momento, senhor presidente, o que ocorre? Tenho a percepção de que, se o governo do Estado se posicionou e foi fundamental, agora na reconstrução, e ainda algumas sequelas e algumas questões que ainda não foram resolvidas, vamos continuar dependendo e exigindo e contando com o governo do Estado. Veja o caso de Teresópolis. Teresópolis hoje, além da tragédia que nós vamos falar aqui, de alguns números, das chuvas, também vive uma crise política. Vive uma crise política, é do conhecimento de todos, especialmente da comunidade política, que acompanha os fatos. Teresópolis vive uma crise política. Há manifestações públicas da sociedade que está insatisfeita. Não é comum em Teresópolis, pela maneira de ser do teresopolitano, de estar se organizando em movimentos de reivindicação, mas nos últimos dias, todas as terças e quintas-feiras, nas sessões da Câmara Municipal, lá tem ocorrido cerca de 1.500, 2.000 pessoas reivindicando procedimentos da Câmara para investigações, para, enfim, ações que a comunidade espera do Poder Legislativo Municipal. Isso redundou na aceitação de um projeto de uma comissão parlamentar de inquérito que já foi aberta no município. É sabido também que há um divórcio entre o poder público municipal e a sociedade organizada, por várias razões, e aqui não vamos discutir nem responsabilidade, estamos apenas registrando o fato. Então, este fato coloca Teresópolis com duas situações calamitosas, podemos dizer. A tragédia do dia 12 de janeiro, das chuvas, e a situação conflituosa no campo político e das relações institucionais. Em meio a isso, nós estamos observando que algumas medidas precisam sofrer uma ação mais rápida, mais ágil, talvez uma força-tarefa, como, por exemplo, o deputado Marcelo Freixo. Nós temos uma quantidade de pessoas que morreram na tragédia, e o município que teve mais mortes foi Friburgo, Teresópolis em segundo lugar. Mas se nós colocarmos os desaparecidos, dos 350 desaparecidos, mais de 180 são de Teresópolis. Ora, isso representa na cidade 1/3
Porque esses desaparecidos, tudo indica que pode ser um caso ou outro que não, mas a grande maioria, a esmagadora maioria, são pessoas que faleceram, estão desaparecidas lá mesmo. Então é um terço. O sofrimento das famílias querendo encontrar esses corpos. Então, essa é uma questão que nós pedimos uma atenção especial à Defesa Civil do Estado. Estamos na expectativa do Coronel Pedro Marcos ter uma ação, ele que foi tão importante na região, mas ter uma ação efetiva. Eu tenho outro item para falar, mas vou ceder a parte do deputado Marcelo Freixo. Obrigado, deputado Salomão. Só para chamar a atenção, tem uma relação direta com o que Vossa Excelência está falando, porque no Rio de Janeiro, em boa parte do Brasil, uma tragédia apaga a outra e vai nos provocando uma amnésia. Agora, em abril, deputado, vai completar 1 ano da tragédia do Morro do Bumba, em Niterói. Lembram? Porque ninguém fala mais, né? Porque tem uma nova tragédia a tratarmos, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma outra e ninguém mais vai falar da região serrana. E as políticas públicas, a responsabilidade do Estado também vai sendo esquecida, não é só a memória. Então eu quero lembrar, por exemplo, que hoje, no dia de hoje, agora nesse momento, tem mais de 200 pessoas dentro da Câmara de Vereadores de Niterói, ocupando-la, porque hoje foi suspenso o pagamento do aluguel social para as vítimas da tragédia de Niterói, lá do Morro do Bumba. Essas pessoas até hoje não receberam suas casas, o aluguel social é irregular, vivem em condições absolutamente precárias nos seus abrigos. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, visitamos esse abrigo. Está aqui o deputado Jânio Mendes, que estava comigo na visita. Um banheiro para cada 35 famílias dentro do abrigo, Niterói. É pior do que uma casa de custódia, né? É pior do que um presídio. O abrigo, essas pessoas não cometeram crimes, essas pessoas são vítimas da falta de política pública e são tratadas pior do que bicho. Então hoje, a Prefeitura de Niterói, que é completamente irresponsável, né, suspendeu, não fez o pagamento do aluguel social. Marcelo Freixo, no caso da região serrana, a Assembleia Legislativa tem cumprido um papel importantíssimo, na medida em que não só os deputados da região, como eu disse, mas outros deputados desta casa que se interessaram pelo caso, estão atuando e estão lançando foco ainda sobre a região, que não fosse talvez aqui esta Assembleia e a Comissão Parlamentar de Inquérito, já estariam esquecidos, especialmente na questão do aluguel social. O governo do Estado foi rápido, agiu rápido, colocou em Teresópolis em torno de 2.500 pessoas sob o aluguel social, mas nós estamos observando que ainda tem uma quantidade que não está contemplada. Uma atitude coerente do secretário municipal de Ação Social de Teresópolis, do senhor Johnny, que está fazendo uma revisão exatamente para também identificar situações de pessoas que foram para o aluguel social e já não necessitam mais. Mas o fato é que nós precisamos de uma força-tarefa, e eu volto a fazer esse apelo aqui à Defesa Civil do Estado, uma força-tarefa para agilizar as vistorias das casas. Por quê? Se agilizar essa vistoria, muitas pessoas poderão voltar às suas casas, o que você reduz a demanda pelo aluguel social e vai permitir que outras sejam contempladas. Além disso, senhores deputados e senhor presidente, nós estamos observando, para concluir, um conjunto de ações. Nós fizemos lá, a Assembleia fez um Fórum de Desenvolvimento Estratégico na região, nós vimos muitas ações no âmbito de todas as esferas, mas há necessidade, e eu quero colocar isso aqui, de uma coordenação dessas ações, de maneira que possa, através dessa coordenação, a sociedade, a população, saber do que está acontecendo, interagir e que os recursos possam ser melhor aproveitados. Então, é a região serrana, é a Teresópolis, especialmente, precisando da continuação, e agora, através de forças-tarefa do governo do Estado, para nós agilizarmos encontrar as pessoas desaparecidas e agilizarmos as vistorias da casa. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Salomão. Esgotado o tempo do expediente inicial, passa-se a ordem do dia e a presidência suspende os trabalhos por 5 minutos.